Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Veja agora os principais assuntos de hoje. Embrapa incentiva a pesquisa no cultivo de hortaliças em ambientes internos sem o uso de solo. No quadro Temática, o presidente do Sicoob Central, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, comenta sobre o crédito agropecuário. Transformar o solo em tinta para fazer pinturas maravilhosas é o destaque do vídeo Cores da Terra. E vamos acompanhar todos os cuidados das agroindústrias com os seus colaboradores durante a pandemia. Os frigoríficos se preocupam em fazer essa busca ativa e a realização de testes. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E começamos o programa de hoje com uma pergunta. Você já ouviu falar na agricultura indoor? Nesse sistema de cultivo, as plantas crescem sem solo ou substratos. E a iluminação artificial é mantida com lâmpadas de LED. Na nossa primeira reportagem, vamos mostrar os resultados iniciais de uma parceria público-privada da Embrapa Hortaliças com uma empresa do ramo de comércio varejista de hortifruti. Imagine uma fazenda onde tudo é controlado. A quantidade de nutrientes que a planta recebe, a incidência de luz, a temperatura, a umidade relativa do ar e até a concentração de gás carbônico na atmosfera. Nessa fazenda também é possível reaproveitar praticamente toda a água utilizada na produção, sem nenhum tipo de desperdício. Em uma propriedade tradicional, é impossível pensar nesse tipo de controle, mas nas chamadas fazendas verticais e nas fábricas de plantas, isso é perfeitamente possível. Nesses sistemas de agricultura indoor, os cultivos são feitos sem solo ou substratos e a iluminação artificial é mantida com painéis de LED. Por meio de uma parceria público-privada com a empresa 100% livre do ramo de comércio varejista de hortifrutis, a Embrapa Hortaliças, que fica em Brasília, no Distrito Federal, está elaborando sistemas de produção para diferentes espécies de hortaliças cultivadas em um ambiente controlado e fechado. A gente começa agora em dezembro já a operação. Todo o material, todos os equipamentos já estão instalados, já está na fase de teste, já está entrando no vamos ver, digamos assim. Então ainda em dezembro a gente já consegue começar com as primeiras entregas de produtos finais. Para fazer essa produção indoor, você tem uma série de possibilidades de equipamento, de tipo de lâmpada, do tamanho do ambiente que você vai usar para a questão de refrigeração ou não, umidificação. Então, acho que depende muito do tipo de cultura que vai ser trabalhado e de ideia de tamanho e etc. Então, para definir um valor único fica meio complicado. O nosso objetivo dentro dessa parceria público-privada foi trazer o que há de melhor nesse mercado. Então, a Embrapa, com todo o conhecimento de muitos anos, conhecimento mundial, você sempre está capitaneando as principais mudanças no mundo agro, e na questão privada, porque a gente tem a possibilidade de acessar qualquer tipo de tecnologia, material, informação em um prazo curto, ou até mesmo que a gente já tem disponível dentro da nossa empresa. Então essa que é a combinação perfeita que a gente acredita, esse conhecimento já histórico e junto com a parte privada que pode viabilizar de forma mais ágil o que for necessário para ter uma parceria de sucesso. A questão da agricultura indoor no mundo já é uma coisa muito trabalhada há muitos anos, né? Eu acho que se você pegar em países menores, como no Japão principalmente, isso tem muitos anos. A grande questão é que hoje, com a tecnologia, novas tecnologias, abriu uma possibilidade de você otimizar um recurso que antes era muito complicado. Como é que é fazer a simulação do sol dentro de um ambiente completamente controlado?
Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta quarta-feira, Rui Schneider da Silva, presidente do Sicob Central, dá destaque para o tema crédito agropecuário. Fique ligado. Apesar da pandemia, nós tivemos um bom desempenho no crédito para o agronegócio. O apoio do Sicob sempre proporcionou aos produtores rurais recursos para que eles enfrentassem a qualquer tempo e fizessem suas lavouras no prazo correto para ter uma boa colheita. E nós, esse ano, ainda também estamos entrando fortemente no Rio Grande do Sul, que é um grande produtor agropecuário, né? Então, além de Santa Catarina, também no Rio Grande do Sul. E nós gostaríamos de destacar que nós tivemos deliberações no Sicob, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nos 6 primeiros meses da safra 2021, foi de 2,1 bilhões de reais. Um crescimento de 105% com relação à safra passada. E a expectativa é de liberar 2,8 bilhões em crédito rural nessa safra 2020 e 2021. Isso, o valor no total vai representar 50%, 56% mais do que a safra anterior. E esses 2,8 bilhões, eles estariam assim divididos 1,3 bilhões em custeio, né? E 1,5 bilhão para operações de crédito para investimentos. Vocês sabem que em crédito para investimento é muito difícil de se conseguir, porque as empresas têm que ter lastro suficiente para poder emprestar. E nós temos aí, além dos nossos recursos, poucos para investimento, mas nós conseguimos através do BRDE, através do BNDES, e estamos fazendo o possível para cada vez conseguir mais recursos para essas finalidades. O número de contratos que nós já assinamos até agora foram 17.905 contratos, né? Isso tudo teve uma origem mais no setor de suíno e aves, né, que dá uma maior demanda para exportação. E também nós temos convênios, agora com as integradoras, com a Aurora, com a JBS, com a BRF e Vibra. Isso aí gera novos negócios para nossas cooperativas, que só no ano de 2020 nós financiamos 307 milhões para essas integradoras, nas duas atividades. E a maior parte para a construção de aviários e pocilgas, que é muito importante para a atividade. A previsão para 2021 é que nós podemos, talvez, aumentar mais 100 milhões destinados a esses convênios. O Sicob Santa Catarina e Rio Grande do Sul é o segundo maior prestador de crédito rural em Santa Catarina. E no Brasil é o quarto no ranking entre os bancos totais, né? Até o momento da safra 2020 e 2021, foram mais de 9 bilhões de reais, um crescimento de 7,3%, e ainda nós podemos chegar talvez a 16 bilhões. Estamos muito otimistas com a safra que vem, que está já em andamento. Estamos numa busca incessante sempre de recursos para investimento, porque a gente sabe que é uma necessidade do agricultor, e queremos, além disso, além de atingir a área rural, também atingir os grandes centros urbanos. Mas nunca vamos esquecer a nossa origem na agropecuária. E veja o que teremos no próximo bloco. Transformar o solo em tinta para fazer pinturas maravilhosas é o destaque do vídeo Cores da Terra. E vamos acompanhar todos os cuidados das agroindústrias com seus colaboradores durante a pandemia. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicob e Fertilizantes Fecoagro.
Tecnologia e inovação estão no DNA da FECOAGRO, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECOAGRO é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicoob. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira. E como o Sicoob apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarme, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio SIDASC, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, está na geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. A natureza nos dá praticamente tudo o que precisamos. O importante é usar os recursos naturais com responsabilidade. E olha só que curioso, você sabia que a terra pode se transformar em tinta? E com textura e cores incríveis. No vídeo a seguir do programa SC Agricultura, você vai saber passo a passo a produção e a aplicação da tinta feita com solo. Depois disso, certamente, você vai ver a terra
com outros olhos. Veja a primeira parte da matéria. Você já reparou na diversidade de cores e texturas que a Terra possui? São as mais diversas tonalidades, das mais escuras até as bem claras, quase brancas. E elas se harmonizam, uma cor complementa a outra. É a perfeição da natureza nos encantando sempre. Essa variedade de solos existentes no Brasil e em Santa Catarina chama a atenção e não passa despercebida dos olhares atentos das extensionistas sociais da EPAGRE. Para aproveitar todo esse potencial, há vários anos são realizadas as oficinas Cores da Terra, em todas as regiões do estado. Nós, extensionistas, buscamos divulgar esse trabalho, geralmente através de oficinas, onde a gente demonstra passo a passo como fazer a técnica de cores da terra. O público é escolares, né? Escolas principalmente, envolvendo escolares, professores, a comunidade em geral, e também agricultores, grupos de mulheres. A gente faz esse trabalho porque a gente pode levar bem para a área do artesanato. Então, todo esse público a gente está trabalhando. Nós podemos buscar esse solo, como vocês podem ver na imagem, o local ideal é quando você consegue um barranco onde já está cortado, sabe assim na beira da estrada, quando eles cortam um barranco, ali você consegue identificar as diferentes cores para coletar, porque você precisa ter esse cuidado de não misturar as cores, né? Então, num barranco como esse, você vê que dá para coletar várias cores. Nós temos um amarelo mais forte, um amarelo mais fraco, nós temos uma cor mais acinzentada. Então, esse é o local ideal para buscar o solo. Quando você coleta, você deve ter o cuidado de separar as cores e colocar em uma vasilha separadamente, para você obter as cores diferenciadas, né? Quando você chega em casa, você precisa colocar esse solo para secar. Onde é que nós vamos colocar? Em cima de um papel, em cima de um plástico, pode colocar no sol ou mesmo na sombra. O ideal mesmo é numa calçada, assim no sol ele seca rapidamente. Nesse momento você já começa a destorroar ele. Então você vai amassar esse solo, ou com o auxílio de uma madeira, ou mesmo com as mãos você vai destorroando, para ele começar a ficar fininho. Agora, a Claudésia vai mostrar a técnica do preparo da tinta com a terra. Depois de nós ter o solo seco, nós vamos colocar ele numa mesa, né? Sempre é bom ter um papel, porque ele já começa a soltar a cor, e vamos amassar. Pode ser com auxílio de um rolo de macarrão ou mesmo de uma garrafa. Eu vou amassar bem esses torrões, deixar ele bem fininho. Depois da terra bem amassadinha, nós vamos passar nas peneiras. Eu tenho aqui várias peneiras, mais grossa, mais fina. Quando a terra está bem amassadinha, que nem a nossa aqui, não precisaria de tantas peneiras, porque eu vou colocar na mais grossa, ela vai passar quase direto, ó, sobra pouco, né? Aí eu vou passando na outra, sobra pouco. Eu poderia pegar isso aqui e voltar a amassar de novo. E aí aqui na outra peneira mais fina, aí eu já tenho a minha terra um pouco mais fina. Para isso nós vamos passar ele numa peneira mais fina para obter um solo mais fininho, que é o solo ideal para nós fazer a tinta com terra. Então essa textura aqui bem fino é o que vai dar uma tinta legal para a gente estar pintando. E com as vacinas chegando por aí, ainda não podemos relaxar um minuto sequer e nem parar de trabalhar. Mas, é claro, tomando todos os cuidados possíveis. E um exemplo disso tudo vem das agroindústrias do estado. Todas elas, indistintamente, desde o início, realizaram testes em massa com os seus colaboradores.
Os infectados recebem atendimento médico, os demais seguem trabalhando, porque a cadeia de alimentos não pode parar. Veja a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia, feita no mês de maio de 2020. Com mais de 60 mil trabalhadores diretos e outros 18 mil indiretos, as indústrias que processam proteína animal em Santa Catarina são sinônimos de bem-estar e desenvolvimento comunitário. E pela responsabilidade em gerar a paz social através do alimento, elas têm outra missão clara: defender seus profissionais. Mas isso não é de agora não, é histórico, antigo, remete-nos aos anos 2000 mais ou menos, quando atingimos a excelência sanitária mundial. Nem nessa época de pandemia, onde os cuidados são ainda maiores, as agroindústrias deixaram de proteger os seus colaboradores. Com testes diários e análises rápidas, muitos contágios foram evitados. Os trabalhadores infectados foram enviados às unidades de saúde. Os demais seguem trabalhando normalmente. Além de cuidar dos seus, as agroindústrias cuidam também das comunidades aonde atuam. Só em Santa Catarina, segundo o Sindicato das Indústrias da Carne, os frigoríficos já doaram mais de 35 milhões de reais para enfrentar a pandemia. Em Santa Catarina, o setor investiu mais de 35 milhões de reais em doações de equipamentos, doações de insumos e doações de produtos a hospitais, prefeituras e ao Estado de Santa Catarina. Nós aqui no Sindicarne, ou seja, a entidade, nós fizemos uma doação de 600 mil reais, fizemos uma doação de 300 mil reais dentro do programa da Fiesc, de aquisição de equipamentos, direcionados para a compra de respiradores, e fizemos uma doação de mais 300 mil reais para a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, com direcionamento para Santa Catarina, numa ação feita pelo Ministério da Agricultura. Só para você entender a dinâmica desse setor, ele é responsável por 34% do PIB catarinense e por 70% das exportações. Juntos, foram investidos mais de 3,7 bilhões nas plantas industriais e na geração de empregos, consolidando um movimento econômico que passou dos 3,4 bilhões de reais em ICMS. E é essa cadeia que precisa ser protegida. Já no mês de janeiro, quando identificamos o problema na Ásia, nós também tomamos as medidas necessárias preventivamente aqui no Brasil, anteriormente à questão da decretação de calamidade pública, ou seja, pelo Estado, ou seja, pela União. Então, os frigoríficos criaram protocolos para endurecer ainda mais o processo que já é bastante rígido de controles dos funcionários, porque nós lidamos com a produção de alimentos, lidamos com animais vivos. Então, foram procedimentos que caminham desde a casa do empregado, pelo transporte fornecido pela empresa, passando pela medição de temperatura, troca de uniforme, que diminuiu o adensamento tanto no transporte quanto na troca de uniforme, diminuiu também o adensamento nos refeitórios. E no ambiente interno do frigorífico, o empregado já possui uma série de EPIs para que ele possa, de alguma forma, desenvolver o trabalho dele com a maior segurança possível. E esses EPIs foram intensificados com a utilização de máscara para 100% dos empregados, a utilização de face shield, aquela máscara de plástico acrílica que os médicos utilizam no ambiente de UTI, Então, os nossos empregados hoje estão na linha de corte utilizando a face shield. Em determinados lugares há um aparato de separação entre funcionários, um aparato acrílico de separação entre funcionários, e nós, além de tudo, fornecemos esses EPIs, máscara, para o empregado utilizar fora do ambiente de trabalho e no deslocamento para o ambiente de trabalho. As notícias falsas, que são espalhadas pelas redes sociais, só tumultuam ainda mais o ambiente, porque não são as agroindústrias as disseminadoras do vírus. Esse é um problema sanitário mundial que afeta toda a sociedade. Há uma premissa falsa de que os locais em que há frigoríficos têm uma contaminação maior. Na verdade, é o contrário. Os frigoríficos se preocupam em fazer essa busca ativa e a realização de testes. Então, essa não é uma premissa verdadeira, e é uma premissa que causa um pânico na população desnecessário e não verdadeiro.
E para manter esse setor ativo, alguns protocolos sanitários foram lançados recentemente. É uma união de esforços entre todos os atores: o governo federal, a área de saúde pública e as empresas privadas, como explica o diretor executivo da BPA, Ricardo Santin. São 90 páginas, Domar, que estão lá dizendo como é que deve proceder em toda a cadeia, desde lá do apanha, de todo o processo que a gente tem no transporte, para o nosso transportador caminhoneiro, como ele deve fazer. A BPA também incluiu no seu protocolo o transporte para a proteção dessa pessoa que está incluída na nossa cadeia e sem a qual nós não andaríamos, para até o distribuidor nas gôndolas dos supermercados. Ele é bastante severo, dando cuidados que fazem o quê? Que, acima de tudo, dê o resultado. Basta ver que a gente tem poucos números. As pessoas dizem, olha, onde tem indústria tem mais casos. Mas não é, que são casos normais, casos da cidade. Se a gente for olhar, por exemplo, uma cidade como Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, teve uma planta fechada. Quando a planta estava aberta, tinha 73 casos no boletim epidemiológico do estado. Ela permaneceu fechada durante 10 dias e o caso subiram para 200 e tanto. Então não é a planta que está dando casos. Santin lembra que o momento é delicado, mas que as agroindústrias estão aprendendo a se proteger dessa pandemia e que todas já adotaram os protocolos sanitários, focadas na proteção do trabalhador. As indústrias têm ajudado nos hospitais, têm ajudado na doação de cestas básicas, têm ajudado a comunidade como um todo. E ontem mesmo foi lançado um programa onde a Aurora participa, a BRF participa, de uma coalizão de empresas que vão fazer o quê? Que vão ajudar o pequeno comerciante, ou seja, para que o pequeno comerciante, dando mais prazo para pagamento, para que eles possam poder girar a máquina de novo. Ou seja, a indústria está preocupada com a produção animal, a sanidade também temos que manter, porque nós temos que cuidar da saúde do nosso rebanho. Nós temos 950 milhões de aves no campo e 39 milhões de suínos, então nós temos que ficar longe da influenza aviária e longe de peste suína africana. Nós temos que cuidar do nosso colaborador, mas, acima de tudo, cuidar também da comunidade, mostrando que a gente está aí ativo, ajudando, auxiliando, porque nós precisamos, dessa hora, de união e esforço comum. E com todos esses exemplos de cuidados necessários para proteger os funcionários das agroindústrias e continuar a produção, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, deixando para você um grande e cooperado abraço e até amanhã.